Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 dos cursos de bacharelado do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar. Eu sou um dos responsáveis por ministrar no primeiro semestre letivo de 2020 esta disciplina. E o nosso tema de hoje são as listas lineares. Então, nós temos aí uma pauta sobre esse assunto que vai cobrir introdução, conceito de listas, suas operações fundamentais, as maneiras de representar listas lineares e depois vamos nos ater às listas lineares encadeadas e diversas das suas variações. Ao final, nós vamos falar de um questionário para que você responda, vamos indicar uma bibliografia e mais maneiras de você obter informações adicionais sobre listas lineares. Como essa pauta é extensa, essa videoaula será quebrada em várias partes. Então, no canal, você fique atento para acompanhar as diversas partes que vão formar no todo esta aula sobre listas lineares. Vamos começar então. Vamos agora abordar a lista linear simplesmente encadeada com um nó descritor. Bom, o que é um nó descritor? Nessa figura, nós vamos resumir da seguinte maneira. Um nó descritor é um nó que você adiciona à lista, que não faz parte da lista linear simplesmente encadeada, que tem por objetivo descrever características dessa lista, como, por exemplo, o tamanho dela. Eu posso ter um campo aqui que já guarda o tamanho da lista e que vai evitar que todas as vezes que eu precise saber o tamanho da lista, que eu tenha que percorrer a lista toda, e que tem campos que vão me permitir otimizar a eficiência de algumas operações. Por exemplo, eu vou ter um campo que vai apontar para a última célula da lista. Isso vai facilitar quando, por exemplo, eu quero fazer uma inserção no final da lista. Porque na lista simples eu era obrigado a pegar o ponteiro de primeiro, que está aqui também, e eu tinha que percorrer a lista inteira até que eu chegasse na última célula para inserir uma célula depois dela, ou seja, inserir uma célula ao final. Então, com esse nó especial chamado nó descritor, eu consigo chegar diretamente à última célula da lista. Então, nós dizemos assim, olha, eu vou acrescentar numa lista linear simples um nó que não faz parte dela, mas que ele vai proporcionar uma maior eficiência na realização de algumas das operações. Esse nó é chamado de nó descritor, ele descreve exatamente características dessa lista, por isso são metadados dela, dados que descrevem dados. Tipicamente, um nó descritor vai ter um campo para guardar o tamanho atual da lista, um campo para indicar qual é a primeira célula da lista ou null, quando a lista estiver vazia, um campo para indicar a última célula ou null, quando a lista está vazia. Então, quando a lista está vazia, eu falo que o tamanho é 0, o primeiro é null e o último é null também. Então, esquematicamente, eu tenho essa configuração aqui, né? Campo para indicar a primeira célula, a última célula, o tamanho. E claro que eu poderia ter campos adicionais se uma certa aplicação precisar de informações específicas a ela. Então, eu também posso colocar novas informações aqui, caso eu precise. Um exemplo típico, aqui há uma lista, tem 4 células, não estão em ordem, aqui eu estou considerando que são chaves primárias, então os valores são todos diferentes. Esse campo me diz que a lista tem 4 células, já é exatamente o nó descritor, e que o primeiro nó, está aqui o ponteiro para a primeira célula, é a célula 48, e que a última é a célula
cujo valor da chave é 54. Aqui, por exemplo, se eu quisesse inserir após a última célula, eu já teria acesso direto a ela e eu poderia construir o algoritmo de uma operação que será certamente muito mais eficiente que anteriormente, que eu era obrigado a entrar na primeira célula, percorrer até atingir a última e só depois poder inserir. Essa é exatamente a vantagem de você adicionar o nó descritor. Então, eu pergunto, quais são as operações que vão ficar facilitadas quanto à complexidade de tempo? Ou seja, quais são as operações que, com essa inclusão, serão mais eficientes computacionalmente? Algumas, determinar o número de células, inserir uma célula no final, concatenar duas listas, porque ela pode ser melhorada em relação a uma implementação que usou a lista linear simplesmente encadeada, pura, para fazê-la. Por quê? Uma maneira simples. Para que você calcule o tamanho da lista, basta que você consulte a informação no campo tamanho do nó descritor. É claro que essa informação tem que ser mantida atualizada pelos algoritmos que manipularem a lista. Os de inclusão têm que adicionar e os de exclusão, de remoção, têm que diminuir, ou seja, decrementar cada vez que fizer uma operação. Se você quer inserir uma célula no final, você já pode usar o ponteiro de último, que está no descritor, acessa diretamente a última célula e consegue inserir a nova célula depois dela sem ter percorrido toda a lista. E a concatenação, dependendo da maneira como você a implemente, você pode cair na célula na última célula da primeira lista e fazê-la apontar para a primeira célula da segunda lista. Com isso, você fez a concatenação de duas listas dadas. Aqui são alguns exemplos de operações que podem ser melhoradas, né? Então, agora, você exatamente vai ter a seguinte tarefa: pensar, olha, eu tenho os algoritmos que implementam as operações de lista linear simplesmente encadeada. Agora eu vou adicionar um nó descritor e a partir desse nó descritor eu vou reconstruir as operações, reescrever as operações, pensando que algumas serão melhoradas e outras não. Essa análise que deve ser realizada exatamente por você, vendo quais operações melhoram, né, e aí escrever o algoritmo dessa maneira, para que aquela operação se torne computacionalmente mais eficiente. Vamos agora à lista linear duplamente encadeada. Como o próprio nome diz, o duplamente se refere a quê? Ao fato de que uma célula terá agora não mais apenas o ponteiro para a próxima célula. Ela terá dois ponteiros, um ponteiro para a próxima célula e um ponteiro para a célula anterior. Então, a partir de uma célula, agora eu poderei navegar para a célula seguinte como para a célula anterior. Então, eu adiciono uma flexibilidade de navegação, porque eu posso ir tanto para a próxima quanto para a célula anterior nesse primeiro modelo, diferentemente da lista que nós acabamos de ver, que é com nó descritora, que é uma lista linear duplamente encadeada. Ela não tem o descritor, ela tem um ponteiro para o primeiro, claro que a primeira célula não tem anterior e a última célula não tem célula seguinte ou posterior. Então, a lista dupla eu fiz exatamente dessa maneira. Eu adicionei ponteiros que indicam a célula precedente e a célula sucessora. Então, tipicamente, o que a gente faz é isso. Eu vou ter aqui um campo de chave, um campo de dados, um campo para o ponteiro de próxima célula e um campo para o ponteiro de célula anterior. Então, é como esquematicamente eu estivesse dizendo assim, olha, você tem a chave primária aqui, você aponta para a anterior e aponta para a próxima. Na realidade, o que eu tenho lá na célula são muito mais informações, como nós já vimos. Nós temos
própria chave, as informações que compõem a célula, que são as informações relevantes, e agora 2 ponteiros para a próxima célula, célula sucessora, e para a célula precedente, célula anterior, né? Então a lista fica esquematicamente num diagrama assim. Então agora eu posso entrar na primeira célula pelo ponteiro de início da lista e ir navegando tanto para a célula seguinte, quanto de uma célula eu posso seguir o ponteiro de anterior e navegar na direção contrária, ou seja, da cabeça para a cauda, como da cauda para a cabeça. Então, a pergunta é exatamente, bom, como construir as operações para realizar esse tipo de navegação numa célula e, portanto, numa lista que agora possui 2 ponteiros. Quais são as operações? Claro que cada aplicação pode ter as suas operações específicas, mas nós continuamos com a ideia de ter uma inserção no início, uma inserção no final, uma inserção baseada na chave, supondo que ela vai ser mantida crescente ou decrescente, remoção da mesma maneira no início, no final, uma remoção baseada na chave, não é? Consulta, posso consultar uma célula pela sua chave ou pedir uma célula pela sua posição, a késima célula. Quero saber o tamanho da lista e poderia acrescentar aqui um leque específico de operações para uma certa aplicação, né? Aqui nós estamos apresentando as operações que são típicas da lista. Então, agora, você também deve exatamente imaginar como redeclarar, reimplementar uma lista para a qual eu adicionei uma lista que era simples, que só tinha um ponteiro para próximo, para uma nova lista, uma nova estrutura, que contenha também um ponteiro para a célula anterior. A minha sugestão é que você pegue os algoritmos de lista linear simplesmente encadeada e a partir deles você inclua esse ponteiro adicional em cada célula e reanalise, repense cada uma das operações, sempre tendo como objetivo manter a integridade dessas operações e, quando for possível, você melhorar a eficiência computacional, tornar a operação mais eficiente. Vamos agora brevemente discutir uma implementação em C para os algoritmos das operações de lista linear duplamente encadeada. Sempre frisando que aqui é valorizada a legibilidade, a clareza do código, então pode acontecer de que você verifique que o código que está aqui apresentado não seja o de melhor desempenho computacional, porque aqui não foi essa a principal preocupação. Portanto, você pode melhorar o código para que ele fique mais eficiente. Então, considerando que nós temos agora uma lista linear duplamente encadeada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma estrutura de célula que possua 2 ponteiros. Um ponteiro para o campo de anterior, para a célula anterior, e um ponteiro para a célula posterior, a célula próxima. Por causa disso, agora a nossa estrutura de célula tem esses 2 ponteiros que são do tipo apontador célula. Quando eu olho para a definição do tipo apontador célula, ela me diz, olha, eu sou um ponteiro para uma estrutura de célula. Portanto, o campo anterior vai apontar para uma estrutura de célula, que é o que eu quero. O campo de prox também vai apontar para uma estrutura de célula. E a própria estrutura de célula tem a sua chave e o seu dado. E para ter uma variável que seja global e que aponte para a primeira lista, para a primeira célula da lista, nós declaramos um apontador célula prim. Esse prim para dizer, olha, ela é a apontadora, essa variável é aquela que vai apontar para a primeira célula daquela lista. Se eu precisar de diversas listas, é claro que eu posso declarar
diversos ponteiros para a primeira, P1 para a primeira lista, P2 para a segunda lista, P3. Como sempre, nós definimos aqui a constante sucesso 1, falha menos 1 e uma chave inválida como sendo 0, sempre pensando que a chave é um número estritamente positivo, né? Um número inteiro estritamente positivo. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou criar um leque enorme de operações. Então, eu coloquei aqui os protótipos, né? Então, os protótipos de todas as funções que nós criaremos. Criar lista com chave, lista vazia, mostrar a lista reversa e assim por diante. Todas as operações que você for criar, você coloca aqui primeiramente os protótipos destas operações. Aqui nós vamos criar praticamente todas, à exceção de concatenação de listas, que vai ficar para que você crie, e essa também mostrar lista reversa, que é quando você apresenta todas as células da lista e também mostra todas as células da lista, porém na ordem reversa, partindo da última célula em direção à primeira. Mas vamos criar a maioria delas. Então, primeiro, o que eu preciso? Eu preciso ter a operação de criar uma lista vazia, uma lista que comece sem célula nenhuma. E outra operação que eu também posso desejar é criar uma lista em que eu já passei uma célula inicial. Eu já quero que crie a lista com uma célula. Então vamos ver como é que é isso na lista duplamente encadeada. Então, para que você crie uma lista vazia, vamos lembrar sempre que as nossas operações elas estão retornando um inteiro para indicar se a operação teve sucesso ou não. Então, se eu consigo criar uma lista e eu obtive sucesso na operação, eu dou simplesmente return sucesso, que é a constante 1, e aí o meu chamador vai testar. Olha, a operação criar lista vazia retornou 1, que é sucesso. Se retornou, é porque ela deu tudo certo, ou seja, a operação foi realizada corretamente. Então vamos lembrar que criar uma lista vazia nada mais é que inicializar o seu ponteiro para null, seu ponteiro de início da sua primeira célula. Aqui nós fazemos um casting, né, que é uma conversão de tipo, falando, olha, null deve ser convertido para um apontador do tipo apontador célula. Por que que tem esse asterisco? Sempre lembrando, olha, este parâmetro ele tem que ser passado por referência. Então, ele é um ponteiro para um apontador célula. Por isso que aqui eu tenho que dizer, olha, o objeto apontado por P, para modificar a variável que foi recebida nesse parâmetro, que é passado por referência, recebe null. Então, quando eu atribuir null para esse parâmetro que está sendo passado por referência, a variável, provavelmente uma variável global, né, do meu programa lá, por exemplo, principal, vai também receber null, porque, em verdade, eu estou passando o endereço da variável chamadora aqui para esse parâmetro. Ao alterar o objeto apontado pelo parâmetro, eu estou alterando a variável que chamou, provavelmente, que foi usada na chamada, que é uma variável global. Então, pronto, só essa operação já cria uma lista vazia, sem nenhuma célula. Mas às vezes eu posso querer criar uma lista que já comece com uma célula. Então, neste caso, eu passo o ponteiro para a lista que eu quero criar e já passo uma célula. Claro que essa célula foi declarada, foi colocada lá o valor de chave nela e foi colocado o dado. Então, essa célula ela já é entregue com os dados, que nós dizemos assim, a célula já está carregada. E aí ela foi passada por valor, aqui por referência e aqui por valor, porque eu não vou alterar o valor. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Primeiro, se eu vou criar uma lista que já tem uma célula, eu preciso alocar essa célula. A estrutura é dinâmica. Então, eu uso a função memory allocation, passo por meio do operador sizeOf, calculo qual é o tamanho de
uma célula que vai ser apontada, né, de um apontador para essa célula, e faço o quê? Então ele vai lá, aloca, teve sucesso? Teve. Então ele vai colocar aqui o endereço. Se por acaso não obtiver sucesso, essa variável vai vir com retorno null, ou seja, ela vai me estar armazenado o valor null. Aí eu testo. Se aquele parâmetro que foi passado por referência tiver igual a null, é sinal que return falha. É um valor -1. A operação de criar lista com uma chave já não teve sucesso. Por quê? Porque eu não consegui criar. Agora, do contrário, o que eu faço? Eu simplesmente return e mando inserir no início daquela lista a célula. Esta aqui é uma operação que nós ainda não criamos, mas aqui nós vamos ver que inteligentemente, em vez de criar todo um código aqui para inserir no início, simplesmente eu sei que eu terei essa operação, então a criar lista chave vai usar essa operação. Nós vamos ver a implementação logo a seguir, mas a ideia é, olha, se você tem uma lista que você criou, colocou lá o apontador, se P for null, deu falha, você retorna que não conseguiu criar. Não, tive sucesso, P não é null, então você criou um ponteiro. Simplesmente peça para inserir no início, passando a célula que você recebeu. Como inserir no início de uma lista que vai estar vazia, que não tem nada nela, vai exatamente permitir que a célula seja inserida e a lista criada com uma única célula. Então aqui nós já fizemos a criação da lista com uma célula inicial. Quais seriam as outras operações? Exatamente, olha, eu quero inserir um certo par chave dado no início da lista, ou quero inserir no final da lista. Então, se eu quero inserir no início, sempre agora nós vamos ter a mesma estrutura aqui. O que eu preciso passar? Eu preciso passar o ponteiro para a primeira célula da lista, supondo, claro, que ela já aqui foi criada, e a célula que eu quero inserir com o seu dado e com a sua chave. Nesta operação de inserção no início, o que eu preciso? Eu preciso de uma variável auxiliar. Então, essa variável auxiliar é um ponteiro para uma célula e eu a chamei aqui de Q. Por quê? Porque primeiro eu preciso alocar a célula que eu quero inserir. Então eu vou lá, calculo qual é o tamanho de um apontador célula, ou seja, um objeto apontado por uma célula, calculo esse tamanho e coloco o endereço aqui porque ele alocou memória. A alocação deu null? Não conseguiu. Falhou, retorna, para. Não, a alocação teve sucesso. Então agora eu tenho um ponteiro para uma célula. Preciso colocar os dados nela. Lembra que quando você tem um ponteiro, você usa esse operador, que é o hífen com sinal de maior, que é um operador chamado de indireção, ou operador ponteiro. Então, eu falo, olha, agora eu preciso colocar a chave. Então, o objeto apontado por Q no campo de chave recebe célula-chave, porque esse parâmetro aqui passado por valor já tem lá a chave e já tem o dado. Então, eu alimento os dados colocando a chave na célula que foi recém-criada, o dado na célula que foi recém-criada e ela não está fazendo uma inserção no início? Quem é ou qual é a célula que está anterior a uma célula de início, a célula primeira? Não tem. Por isso eu já vou lá no objeto apontado por Q no campo de anterior e coloco o ponteiro null, fazendo a operação aqui de conversão. Eu não precisaria fazer isso aqui, que a maior parte dos compiladores você já faz essa operação automaticamente quando eu declaro que o ponteiro que eu estou usando é o null. Mas, para ficar explícito, eu estou usando, converti para ponteiro e coloquei aqui. Então, tem uma célula. Bom, então eu estou inserindo no início. Então, a célula anterior à primeira que vai ser inserida não existe. Qual vai ser a próxima célula? Simplesmente aquela que era a primeira até então. Então, eu sei que o ponteiro para a primeira célula atual é dado por
ponteiro P. Então eu atribuo que a próxima célula será aquela que agora é apontada por P. E a que passará a ser a primeira célula, já que a inserção é no início, vai receber o ponteiro de Q. Com isso, o ponteiro P, que é da primeira célula, passa a ser a que eu acabei de inserir. Então, simplesmente, qual é a primeira célula ao terminar essa operação? É a Q. A Q está lá com a chave, com o dado, está falando que o anterior não tem ninguém, que é null, e que o próximo era que era antes a célula apontada por P, portanto eu fiz uma inserção no início, retorno sucesso. Então a operação aqui, ela conseguiu ser feita usando essa variável adicional que eu usei para alocar. Isso aqui é um padrão, sempre que você vai inserir, você tem que alocar, carregar os dados e fazer com que aquela célula entre no local que você deseja. Seja lá na posição primeira, ou seja, antes, no início, no final, ou numa posição intermediária, mas normalmente esse processo de alocação, carregar os dados, ou seja, alimentar os dados para a célula, sempre vai acontecer, como aconteceu aqui na ins início. Então agora, voltando lá, o que a criar lista-chave fez foi exatamente isso. Ela, olha, criei o ponteiro e chamei a ins início. A ins início vai fazer o trabalho da inserção. Bom, e se eu quiser agora inserir no final? Bom, no final me dá um trabalho adicional. Por quê? Porque eu preciso caminhar pela lista. Então, eu recebo os mesmos parâmetros, o ponteiro para a primeira célula, passado por referência, a própria célula, e agora eu vou precisar de dois ponteiros adicionais. O ponteiro Q, que nós já estamos acostumados, que é o de alocação da célula, e um R, que é o ponteiro rastreador. Então agora, esse algoritmo, de maneira inteligente, ele faz o primeiro teste, é o seguinte: olha, por acaso a lista está vazia? Por quê? Se você está pedindo para inserir no final de uma lista vazia, na verdade eu posso simplesmente chamar o insere no início, passar a mesma célula que você me entregou e transferir o trabalho para o insere início. E retornar o que ele me retornar. Se ele retornar sucesso, eu devolvo sucesso. Se ele retornar falha, eu devolvo falha. Por que eu posso fazer isso? É porque se a lista está vazia, inserir no final e inserir no início são a mesma operação. Então, em vez de construir o algoritmo aqui, ele simplesmente chama o ins início que já está pronto. Não, a lista não é vazia. Bom, então se ela não é vazia, é porque eu vou ter que realmente percorrer a lista até o final e colocar a célula ao final, após a última célula. Então, por causa disso, eu primeiro aloco essa célula, né? Então faço a alocação daquela célula e testo. Tive sucesso? Se Q for igual a null, eu não tive, foi uma falha, não consegui alocar. Já retorno falha para indicar, olha, eu não consegui alocar a célula, então não é possível inserir no final. Não, eu tive sucesso. Então caiu no else. Claro que aqui eu estou colocando sempre uma linha só pelo espaço que eu tenho no slide. Não é indicado, por questão de legibilidade, que você use esse tipo de construção. O melhor é você fazer um programa todo identado corretamente. Aqui eu estou usando esse artifício exatamente para que todo o código caiba num único slide. Aí eu começo da mesma maneira que antes. Então eu coloco a chave que veio lá da célula que eu quero inserir, coloco o dado e começo. Agora sim, esse código aqui vai me dar o código de que eu tenho que rastrear a lista, por isso que o ponteiro de rastreador começa na primeira posição. Lembre-se sempre que asterisco P é o ponteiro que indica a primeira posição da lista. Como é que eu vou descobrir que eu cheguei ao final da lista, à última posição? Simplesmente com esse laço, o while, que só tem esse comando aqui, que é o rastreador vai para o rastreador no campo de próximo, porque isso aqui faz o ponteiro cada vez pular para a célula seguinte. Com essa operação, nós vamos chegar à última célula da lista. Então, ao terminar, o R estará na última célula da lista. Bom, se ele já está na última célula da lista
e eu quero inserir no final, o que eu preciso fazer? Ora, quem é que eu estou inserindo? É a célula Q, que já está com seus dados. Portanto, eu vou no objeto apontado, porque no campo de anterior, já que ela será a última, quem virá antes dela? A atual anterior, por isso que ela recebe R. Então, R passará a ser a célula anterior à célula Q. E o Q? O que ele vai ser? Ele vai ser a última célula. O objeto apontado por Q, a célula apontada por Q, vai ser a última. Então, Q no campo de prox recebe o R no campo de prox, que eu já sei qual é o valor. R no campo de prox, lembre-se que esse laço fez com que ele fosse para a última, portanto, R no campo de prox, ele é igual a null. Então, R no campo de prox é null. Ah, se eu quisesse, então, trocar esse comando aqui, para ao invés de colocar R no campo de prox, que contém null, eu tivesse escrito null diretamente? Poderia ser. E, por fim, aquela célula que era a última agora tem uma próxima, que é a Q, que está acabando de ser inserida. Por isso que R no campo de prox recebe Q. Ou seja, Q assumiu a posição última, passou a ser a última célula. Tanto que a anterior a ela é R e a posterior a ela, a própria Q, é o valor R campo prox, que é null. Então, agora a célula Q é a última célula. E a célula que está sendo apontada por R, que era a última, passou a ter Q como próxima. Então, ela é a penúltima. Feito isso aqui, os ponteiros foram colocados nas posições corretas e você pode simplesmente retornar sucesso, porque aquela célula passou a integrar a lista sendo inserida no final. Os ponteiros Q e R desaparecem, né? São variáveis locais, mas não tem problema, você já fez o encadeamento da célula e ela já está sendo apontada pela variável que indiretamente inicia lá na primeira posição, ou seja, no pontador de início da lista, e agora todas as células estão encadeadas e a Q está encadeada na última posição. Então, com isso, você fez a inserção no final da sua lista. Posso também pensar agora o seguinte, olha, eu quero inserir um certo par, chave dado, de maneira que as chaves se mantenham em ordem, por exemplo, crescente ou decrescente, dependendo da maneira como a sua aplicação precisa. Como também posso começar a pensar nas remoções, remover uma célula com uma dada chave na lista. Então eu quero retirar a célula que tem chave 50, né? Então vamos pensar primeiro na inserção. Olha, essa inserção a gente chama de inserção em ordem. E aqui nós estamos pensando que a ordem é a crescente. Poderia ser a decrescente, não teria problema nenhum. Então aqui a inserção é crescente, a mesma coisa. Passo a lista por referência, passo a célula. Já conhecemos os nossos ponteiros locais Q e R e faço sempre o mesmo teste. Por acaso a lista está vazia? Se tiver, inserir em ordem nada mais é do que inserir no início, já criei esse código, apenas o chamo. Agora eu começo outro teste. Não, a lista não está vazia, já tem célula. Por acaso, a célula que eu passei como parâmetro tem uma chave que é menor que a atual célula de primeiro, ou seja, a chave da primeira célula, porque se tiver um valor de chave menor, o que indica isso? Ah, eu tenho uma lista, ela tem células, e a chave da célula que eu quero inserir agora é menor do que a da primeira. Ora, se ela é menor que a primeira, eu simplesmente posso mandar inserir esta célula no início. Ou seja, eu estou fazendo um teste na intenção de, olha, se a chave for menor que a primeira das chaves, não preciso fazer mais nada, apenas chamar a inserção no início. Com essa inserção no início, a célula vai ser inserida antes da atual, que tem uma chave maior. Pronto. Não. Tem chaves e a minha chave lá da primeira célula não é menor.
Ah, então ela é maior. Pensando que é a chave primária, ela é maior. Então, realmente, eu vou ter que alocar essa nova célula, como nós já fizemos, e testar se a alocação teve sucesso. Se a alocação teve insucesso, falhou, eu retorno falha, já dizendo, ó, não consigo inserir em ordem. Se ela teve sucesso, como aqui o meu espaço do slide é pequeno, eu criei dentro do else um bloco chamado bloco 1. Todo o código que nós vamos mostrar a seguir está dentro desse bloco, do bloco else, para dizer, olha, você teve sucesso, agora o que você vai fazer? Ah, bom, como é uma inserção em ordem, agora eu vou começar a processar para encontrar o lugar correto de inserir esta chave. Então eu venho para cá, isso aqui é todo o conteúdo do bloco 1, frisando novamente que ele está aqui dentro desse else, e depois os fechamentos, então todo aquele bloco está aqui, e aí eu começo. Ah, bom, então, já que eu vou ter que inserir, eu carrego a chave, ó, coloco a chave na célula que eu acabei de criar, coloco o dado e começo a procurar em que lugar eu tenho que inserir essa nova chave. E aí eu uso de novo o ponteiro R, que é um ponteiro de rastreamento. Só que agora ele não vai procurando só se acabou a lista. Lembre-se que R, um objeto apontado por R no campo de proxy, diferente de null, você está perguntando, ó, a lista já acabou? Eu cheguei ao último da lista, porque no último o R no campo de proxy vale null. Então aqui você está perguntando, ó, caminhe na lista enquanto ela não acabar. E aqui você está perguntando, olha, a chave que eu estou agora é menor ou é igual à chave que eu quero inserir? Esse igual, se você pensar que a lista só tem chaves diferentes, é chave primária, nem precisaria dele. Mas também colocar menor ou igual aqui não vai prejudicar em nada a sua pesquisa. Então você está perguntando assim, olha, enquanto a chave que eu estou for menor que a chave que eu quero inserir, eu devo passar para o próximo. Ou seja, a chave está mais à frente na lista, eu tenho que inseri-la mais à frente e vou passando para o próximo. O que pode acontecer nesse laço? Pode acontecer de eu nunca atingir uma chave que seja a chave que eu quero inserir, ou seja, todas as chaves que estão na lista são menores, então quer dizer que eu vou atingir a última posição e eu não vou ter chegado nesse valor. Se isso acontecer, o R no campo de proxy vai ser null. Então, estou dizendo, olha, cheguei na última posição, agora eu tenho que olhar o que aconteceu. Cheguei na última posição e a chave que eu quero inserir é menor. Ah, se ela for menor que a da última, é sinal que eu vou inserir uma antes da última. Se ela for maior, é sinal que eu vou inserir depois da atual última. Então, se isso aqui der verdadeiro, eu estou inserindo uma antes da última, ou seja, ela será a penúltima célula. Se isso aqui der falso, é sinal que eu estou inserindo na última, ela se transformará na última célula. Por isso que nesse caso, ó, Q no campo de anterior vai receber R, que atualmente é a última, Q no campo de proxy recebe R no campo de proxy, que eu já sei que é null, porque eu atingi, ó, R no campo de proxy, eu só entrei aqui porque isso aqui era null. Ah, eu posso escrever então null aqui? Poderia, sem problema. E aquela que era a última agora vai ser a penúltima, por isso que o R no campo de proxy recebe Q. Então, nesse caso aqui, o else, o que ele está fazendo? Colocando a célula apontada por Q como sendo a última célula da lista, fez uma inserção no final. Então, usou isso para inserir no final. Então, esse código insere Q na última posição, por isso que Q anterior é R, o QProxy vai virar null, que é o valor que está atualmente, e o RProxy, que é a que era anteriormente a última, vai passar a apontar para Q. Pronto, isso aqui faz a inserção na última posição. Não, a chave, eu estou na última célula, mas a chave que eu quero inserir é menor. Ah, então ela vai ser inserida antes da última, ela é a penúltima. Então, por causa disso, eu realmente falo, ó, Q no campo de anterior vai receber R no campo de anterior, porque ela vai entrar antes. Q no campo de proxy é que é o R, ou seja, eu vou apontar para a última. E aqui, esses dois códigos fazem o quê? Colocam
atualizando os ponteiros de anterior do R e o anterior do que é o próximo de R, ou seja, para que a célula Q caia exatamente antes da atual última célula, que é R. Então isso aqui faz a célula ser a penúltima da lista. Bom, isso foi porque você atingiu a última célula. Agora imagine que você vá caminhando sem atingir a última célula e de repente você chega numa chave na sua lista que é... Aí tá aqui eu estou sempre perguntando, a chave que eu estou é menor ou é igual? Aí de repente você chega numa chave que é maior. Ah, então peraí, eu acabei de chegar numa chave que já está na lista e que é maior que a que eu quero inserir. Bom, se ela é maior, é sinal que eu devo inserir imediatamente antes. E eu não estou na última posição. Então, quando eu fizer esse teste, porque eu saí do laço, aqui é um E, eu saí do laço, ele vai perguntar, R no campo de proxy é igual a null? Falso. Não estou na última posição. E aí, simplesmente, eu vou cair aqui. E aí, o que esse código faz? Faz exatamente a mesma coisa que esse aqui. Só que esse aqui, ao invés de inserir a célula, né, antes da última, porque aqui o R era a última, aqui R não é a última. É uma célula lá intermediária e você vai inserir antes dela. Se você observar o código é exatamente o mesmo. Só que aqui eu estou inserindo antes de R, quando R não é a última célula. E aqui eu estou inserindo antes de R, quando R é a última célula. Pronto. De qualquer forma, esse if, seja no ramo then, né, ou no ramo else, inseriu corretamente a minha célula Q. Pronto, termino isso, dou um return sucesso, porque a célula já foi inserida. Lembrando novamente que todo esse código está dentro desse outro ramo else. Realmente a operação de inserção em ordem, ela é até agora a mais complexa que a gente viu, porque ela tem que localizar a exata posição onde que deve ser inserida. Então vamos só revisar. A célula Q, ela pode ser inserida no início, porque você está numa lista vazia. Pode ser inserida no início, porque a chave dela é menor do que a da primeira chave da lista. Pode ser inserida após a última célula, porque eu atingi a última célula e a chave que está lá é menor, então eu vou inserir depois dela, inserindo ela na última posição. Pode inseri-la como a penúltima, porque eu acabei de chegar no final da lista e a chave que eu quero inserir é menor que a da última célula. Ou pode inserir antes de uma certa célula, que está lá no meio, porque eu atingi uma chave que superou a que eu quero inserir. Então, eu tenho que me inserir antes. São todos esses casos que foram analisados aqui nesse algoritmo. Então, é importante que realmente você implemente e teste. Faça a implementação e faça o teste dessas situações. Coloque para inserir uma chave que é após a última, uma imediatamente antes da última, ou seja, penúltima, uma para ser inserida antes de uma que está lá no meio, uma para ser inserida antes da primeira célula, e aí você vai caindo em cada um dos casos desse algoritmo, tá bom? Vamos agora para a operação de remover uma célula, onde eu dou a chave. Eu te falo qual é a chave da célula que eu quero remover. Então, te entregando a chave, então eu falo, olha, tá aqui uma célula que tem a chave que eu quero remover. Tá bom. Mesma coisa, vou ter dois ponteiros aqui, agora eu chamei o ponteiro de N, né? Então, a primeira coisa que eu olho é, por acaso a lista está vazia? Porque se estiver, falha. Você está me pedindo para remover uma célula de uma lista que não tem células. Não, a lista não está vazia. Ah, então ok. Eu vou começar a percorrer essa lista. Então, vou usar o ponteiro de rastreador para iniciar na primeira célula, e aí eu já me pergunto, por acaso R no campo de proxy é null? Ou seja, essa é a única célula, porque se R no campo de proxy, que é a primeira que eu estou agora, for null,
quer dizer que essa lista só tem uma célula. Se essa lista só tem uma célula, eu simplesmente posso perguntar, olha, a chave dessa célula, por acaso é igual à chave que eu quero remover? Porque se for, eu estou tentando remover a única célula que está na lista, porque a chave coincidiu. Eu posso simplesmente chamar o rem início, que é a remoção do início de uma lista. Não vou criar o código aqui, como eu poderia ter criado também. Mas como nós vamos fazer uma operação de remoção do início, eu tenho já isso pronto, então eu posso simplesmente chamar a remoção do início e ela faz a remoção para mim. Se por acaso a única célula que está na lista não possui a chave que eu quero remover, ora, então é porque essa chave não está na lista. Simplesmente eu dou um return falha, de novo usando aqui só uma linha devido ao espaço que eu tenho no slide, mas o ideal é que você faça tudo isso indentado, como foi feito esse outro else aqui, para que você não se confunda depois na leitura do código. Então, só tem uma célula, a célula não é a chave que eu quero remover, portanto a chave não existe, eu vou retornar a falha para dizer, olha, não consegui remover, teve algum problema. O problema é a célula, a chave que você me pediu não está lá na lista. E por fim, eu caio no bloco de remoção. O que tem esse bloco? É o mesmo caso, como não cabia o código aqui, o que eu fiz? A lista tem mais de uma célula, portanto tem duas ou mais. E agora eu preciso localizar qual é a célula, onde que ela está e fazer a remoção. Se essa remoção der ok, eu retorno sucesso. Então remoção, e aí aqui eu vou retornar sucesso fazendo a remoção. Então, agora, esse bloco aqui vai realizar a remoção da chave. Então lembre-se que o R está posicionado na primeira célula. Então esse enquanto aqui, ele vai controlar o rastreamento de toda a lista. Enquanto o R for diferente de null, quer dizer que ele não chegou lá na última posição e já indo para o próximo do último, ou seja, o próximo do último é null, não tem próximo. Então ele faz o seguinte, ele testa se a posição que eu estou agora, ou seja, para quem eu estou apontando, no campo de chave for igual à célula da chave que eu quero excluir, a chave da célula que eu quero excluir, opa, eu encontrei. Não, você não encontrou. Então o que ele faz? Ele cai aqui no else e faz R, recebe R no campo de próximo. Quer dizer que eu estou indo para a próxima célula. Então o while, o que ele vai fazer? Ele vai ficar testando se eu encontrei a chave, se eu não encontrei, ele passa para a próxima célula para ver se ela tem. E isso aqui vai ficar um looping até que, num certo momento, eu chegue ao null, que é o último, depois do último elemento, dizendo, olha, realmente a lista acabou. Mas imagine que você encontrou uma chave. A chave que você acabou de encontrar é uma chave que você quer excluir. Apesar da chave ser primária, ou seja, eu imaginar que só exista uma em cada lista, aqui esse algoritmo ele também trata a possibilidade de chaves repetidas, ou seja, eu posso ter uma mesma chave mais de uma vez. Se eu pedir para excluir aquela chave, ele vai excluir todas as ocorrências daquela mesma chave. Então ele acha, eu achei uma chave que é a que eu quero excluir. Aí ele vai fazer o seguinte teste: por acaso o R no campo de anterior é null? Se isso for verdade, quer dizer que eu acabei de encontrar uma chave que está na primeira célula da lista. Porque o anterior a ela é null, isso só acontece na primeira célula. Então, simplesmente, ele chama o algoritmo de remoção no início, o algoritmo vai lá, faz a remoção. Se ele tiver sucesso, esse resultado aqui vai ser int sucesso, vai ser sucesso. Se por acaso der algum problema aqui, vai retornar falha. Por isso que eu testo. Se int resultado for igual a falha, return falha. Eu tentei arrancar uma chave que era a primeira da lista, que era a que eu tinha passado para ser retirada, e por algum motivo
eu não consegui. Então eu dou um return falha e o algoritmo para. Mas se eu conseguir, eu tenho que pensar assim, eu retirei, a primeira chave era uma chave idêntica à que eu quero excluir. Mas e se tiverem outras? Aí por isso no else, supondo que aqui deu sucesso, ele faz R receber o objeto apontado por P, que é o primeiro. Ou seja, o R volta para a primeira posição da lista depois que ela já removeu aquela chave. Aí simplesmente, como aqui está num else, ele vai cair aqui, vai voltar no laço e vai perguntar, R é diferente de null? Quer dizer, tem uma segunda, tem uma próxima posição? Se tiver, ok. Imagine que o R tem acabado, era a única chave, só tinha uma célulazinha, acabou, e aí o R vai ficar com null, porque o objeto apontado por P, depois dessa operação, vai ser null. Aí eu vou simplesmente sair. Não. Se tiver, ele vai continuar rastreando e vai encontrar todas as ocorrências daquela chave, vai excluindo uma a uma. Aqui você viu a primeira exclusão. Então imagine que eu encontrei. R anterior é null? Não, não é. Quer dizer que você está encontrando uma chave nesse else que não está na primeira posição. Ela está lá numa posição intermediária. Bom, então se ela está numa posição intermediária, ou ela é a última posição, porque também pode acontecer, o que você faz? Esse código aqui vai excluir aquela célula. Então vamos pensar agora no caso que a célula está lá no meio da lista. Então esse código vai fazer o seguinte, n é uma variável auxiliar, lembra que n foi criado aqui, ó, é um apontador auxiliar, n recebe R no campo de proxy. Por quê? Porque agora, como eu vou apagar, eu vou destruir R, eu já preciso pegar quem é a próxima. Peguei um ponteiro, coloquei lá na próxima. E aí, este comando, esta declaração, faz simplesmente o seguinte. Ela pega R no campo de anterior, ou seja, volto no campo de anterior, mas não nele, no objeto apontado por ele no campo de próximo, para pegar o ponteiro que estava apontando para R e fazer com que ele aponte para N, que é a próxima posição. Eu estou retirando o apontamento da célula indicada por R. Por quê? Porque ela vai desaparecer. Aqui eu vou olhar, se o N for null, quer dizer que eu estou removendo exatamente a última célula. A célula que eu queria remover era a última, então não preciso fazer esse tratamento. Simplesmente se o N for null, eu não vou entrar naquele laço, vou liberar R, vou simplesmente destruir a célula apontada por R, e R vai receber N, mas N é null nesse caso que nós estamos imaginando. Ou seja, removi a última célula da lista. Como R vai receber null, ele vai vir aqui, vai testar se é diferente de null, ele vai sair, pronto, vai terminar o código corretamente, que é dar um return sucesso aqui. Não, do contrário, eu estou removendo uma célula intermediária. Se então é uma célula intermediária, N não vai ser null, vai ser diferente. Aí eu pego exatamente e faço com que o N anterior aponte para o R anterior, porque o R vai sumir. Então, a célula que vai ser anterior a N é aquela que era anterior a R. E aí, novamente, R desaparece e eu coloco o rastreador no N, que é o que? A célula seguinte. Por quê? Porque eu vou voltar e vou continuar pesquisando se não tem outras chaves com aquela mesma célula. Então, esse código aqui, o que ele faz? Ele vai rastreando a lista, vai encontrando as chaves que são idênticas àquela que você quer excluir e vai excluindo uma a uma. Se a chave for primária, é claro que só terá uma. Se ela for uma chave que é uma chave não primária, ou seja, uma chave que pode ser repetida, uma chave secundária, pode ter repetição, então o que vai acontecer? Ele vai excluir uma a uma. Mas se você falar assim, não, mas o meu código eu tenho certeza que a chave é única. Bom, se você tiver certeza que a chave é única, quando você encontrou a chave, você fez esse teste, você simplesmente deu aqui return falha. Se fosse assim, você não precisaria continuar procurando. Então aqui, nesse else, eu poderia colocar
return sucesso, porque eu encontrei a chave, fui lá, retirei, não obtive falha, eu dou return sucesso no lugar desse else. Pronto. Agora imagine que eu encontrei a chave, ela não é a primeira, eu ia cair aqui. Então, eu tenho certeza que ela é única, então eu vou fazer o N, receber o R no campo de próximo, vou testar se ela era a última, vou fazer o free R, e aqui eu não preciso. Por quê? Porque neste caso, simplesmente, eu removo isso aqui, fazendo com que o R receba null. Se ele receber null, o que vai acontecer? Eu acabei de encontrar uma chave e simplesmente fiz a exclusão dela, tenho certeza que não tem nenhuma outra. Se eu fizer R e receber null, eu, quando retornar aqui, vou parar tendo excluído a chave. É claro que eu posso pensar numa modificação de todo o código completa para imaginar a situação em que a chave é única. Aqui eu fiz só um acerto no código que já existe, colocando return sucesso aqui e colocando R recebendo null aqui, ou também poderia fazer isso. R recebe null aqui, porque quando ele retornar, ele vai parar esse laço while e o return sucesso estaria só aqui e pronto. São duas maneiras diferentes de fazer com que a remoção acontecesse se só houver uma chave, a chave for primária na lista. Esse código está removendo todas as ocorrências dela. Pronto, terminamos então a remoção. Que outras funcionalidades eu posso pensar? Eu posso pensar, eu quero saber o número de células presentes na lista. Qual que é o tamanho? Quero concatenar duas listas, L1 e L2, duplas, igual nós fizemos lá na lista simples, que aliás eu deixei para que você pensasse nesse código. Então, essas operações fundamentais, por exemplo, calcular o tamanho da lista, eu posso passar o ponteiro por valor, o ponteiro de primeiro da lista, porque eu não vou alterá-lo. Criei uma variável int tam, que é o tamanho, e criei uma variável rastreadora. E posso fazer testes simples. Olha, se o ponteiro for nulo, quer dizer que a lista está completamente vazia, eu dou um return 0 e pronto. Não, o ponteiro não é nulo, então tem pelo menos uma célula. Então eu coloco int tamanho igual a 1 e começo o rastreamento a partir da primeira célula. Enquanto R no campo de próximo for diferente de null, quer dizer que eu não cheguei no final da lista. Eu vou incrementando o tamanho e pulando para a próxima posição, pulando para a próxima posição. Num certo momento, esse R recebe R no campo de próximo, vai estar nulo, e eu vou atribuir que R no campo de próximo é nulo. Ele vai falar, você está na última célula, então isso aqui não é diferente de null. Esse while vai parar e vai retornar o tamanho, tendo contado todas as células da lista e me devolvendo o tamanho daquela lista. Então, um algoritmo simplesmente de rastreamento e contagem. Isso que você fez para poder calcular o tamanho. A concatenação também vou deixar para ser elaborada por você. Tente pensar como dar duas listas duplamente encadeadas e você criar uma terceira lista que também seja duplamente encadeada e que corresponda à concatenação da lista 1 com a lista número 2. Assim, nós terminamos mais uma parte do nosso estudo de listas lineares.